A porta da diligência balançou aberta e a respiração de Nathaniel Ashford prendeu-se em sua garganta. Não da visão da beleza de sua noiva por encomenda masculina, mas dos hematomas roxos e amarelos que modelavam sua pele pálida como nuvens de tempestade através de um céu de inverno. Ela desceu cuidadosamente, uma mão trêmula segurando o batente da porta, enquanto a outra apertava uma bolsa de carpete desgastada que tinha visto dias melhores. Seu vestido era de chita simples, azul desbotado com minúsculas flores brancas, abotoado alto na garganta, mas incapaz de esconder as marcas de impressão digital que escureciam sua clavícula. Seu olho esquerdo estava inchado quase fechado, e um corte dividia seu lábio inferior. Ela era jovem, talvez 23 no máximo, com cabelo cor-de-mel puxado para trás em uma trança solta e olhos da cor da água de riacho no verão. Aqueles olhos encontraram os dele por apenas um momento antes de caírem para a rua empoeirada. E naquela breve conexão, Nathaniel viu medo tão profundo que fez seu peito doer. Era julho de 1882, em Durango, Colorado, e o sol da tarde castigava impiedosamente a via principal. A cidade fervilhava com mineiros e rancheiros. Carroças de carga chacoalhavam passando, enquanto cavalos batiam os pés e bufavam nos postes de amarração. O ar cheirava a poeira e estrume, e a promessa de chuva que não viria por horas ainda. Nathaniel tinha 1,83 de altura em suas botas de couro gastas, um cowboy de corpo inteiro com pele curtida pelo sol e cabelo escuro que ondulava em sua gola. Aos 27, ele tinha administrado seu rancho sozinho por 3 anos, desde que seus pais faleceram, e a solidão finalmente o tinha levado a colocar um anúncio de uma esposa em um jornal oriental. Seu nome era Susannah Zimmerman, de acordo com as cartas que eles tinham trocado. Ela tinha escrito em uma caligrafia caprichosa e cuidadosa sobre sua vida na Filadélfia, sobre seu amor por livros e jardinagem, sobre querer um novo começo no Oeste. Ela nunca tinha mencionado violência ou medo ou fugir de algo. Mas olhando para ela agora, Nathaniel entendeu que algumas verdades eram muito perigosas para escrever. Senhorita Zimmerman. Sua voz saiu mais gentil que o usual, o jeito que ele falaria com um cavalo assustado. Ele removeu seu chapéu e o segurou contra seu peito. Eu sou Nathaniel Ashford. Bem-vinda a Durango. Ela estremeceu quando ele se moveu para perto, e aquele pequeno movimento enviou fúria ardente através de suas veias. Não nela, nunca nela, mas em quem quer que tivesse deixado aquelas marcas em sua pele. Ele parou onde estava, dando-lhe espaço, esperando. Sr. Ashford, sua voz estava mal acima de um sussurro, refinada e oriental apesar de seu tremor. Eu peço desculpas pela minha aparência. A jornada foi difícil. Nenhuma desculpa necessária, senhora. Ele manteve sua voz firme e baixa. Deixe-me pegar sua bolsa. Minha carroça está bem ali, e o rancho está a cerca de 8 km dali. Podemos conversar no caminho ou podemos cavalgar em silêncio. O que quer que lhe sirva melhor. Ela o estudou então, realmente o olhou, e ele pôde vê-la, tentando avaliar se ele era uma ameaça. Ele ficou parado e a deixou olhar, esperando que ela visse que ele não lhe faria mal. Finalmente ela acenou e lhe entregou sua bolsa. Pesava quase nada. A viagem de carroça para fora da cidade foi tranquila no início. Nathaniel manteve os cavalos em um ritmo fácil, não querendo sacudi-la mais do que o necessário. Ela sentou-se o mais longe dele que o banco permitiria, suas mãos apertadas em seu colo, seus ombros rígidos de tensão. Ele notou que ela continuava a olhá-lo de soslaio, observando suas mãos nas rédeas, rastreando cada movimento dele. Eu preciso te dizer algo, ele disse finalmente quando eles tinham saído da cidade e a terra de pastagem aberta se estendia diante deles. Eu não sou um homem que acredita em ferir mulheres ou ferir qualquer um que não mereça isso para esse assunto. Eu sei que você não me conhece ainda. E eu sei que você não tem razão para confiar em mim com base no que eu posso ver que aconteceu com você.
Mas eu quero que você saiba aqui e agora que nenhum homem jamais te machucará novamente. Não enquanto eu estiver respirando. Ela se virou para olhá-lo completamente então, seu olho inchado tornando o movimento desajeitado. Lágrimas brotaram e transbordaram antes que ela pudesse pará-las. Você não sabe o que está prometendo, ela sussurrou. Então me diga. As palavras pairaram no ar entre eles enquanto as rodas da carroça rangiam e os cavalos seguiam firmemente em frente. Finalmente ela deu um suspiro trêmulo. Meu pai arranjou um casamento para mim de volta na Filadélfia com um homem chamado Victor Blackstone, um empresário com conexões e dinheiro. Eu não queria casar com ele, mas o pai disse que eu não tinha escolha. Victor parecia charmoso no início, mas depois do noivado ele começou a mostrar sua verdadeira natureza. Sua voz baixou e Nathaniel teve que se esforçar para ouvi-la sobre os sons da viagem. Ele disse que eu pertencia a ele agora, que ele podia fazer o que quisesse. Os hematomas, eles vieram quando eu disse a ele que queria romper o noivado. Ele me bateu em minha própria sala e me disse que se eu tentasse deixá-lo, ele me mataria. As mãos de Nathaniel apertaram nas rédeas até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Como você escapou? Minha mãe. Ela ficou horrorizada quando viu o que ele tinha feito. Ela me deu dinheiro de sua mesada doméstica, dinheiro que ela estava economizando por anos. Ela me ajudou a sair no meio da noite e chegar à estação de trem. Eu usei um nome diferente para comprar os bilhetes. Eu pensei que se eu viesse todo o caminho para cá, ele nunca me encontraria. Mas eu estou aterrorizada, Sr. Ashford. Aterrorizada que ele venha procurando. Aterrorizada que eu tenha te colocado em perigo vindo para cá. Pare. Ele puxou os cavalos para uma parada e se virou para encará-la diretamente. Você me escute, Susana. Você fez a coisa certa fugindo. Você fez a coisa corajosa. E se este Victor Blackstone for tolo o suficiente para vir ao Colorado te procurando, ele descobrirá que as coisas são diferentes aqui. Nós não aceitamos homens que batem em mulheres. E eu te prometo pela minha honra que eu te protegerei. O que for preciso. Ela examinou seu rosto por um longo momento, e algo em sua expressão suavizou apenas ligeiramente. Por que você faria isso por alguém que você acabou de conhecer? Porque é a coisa certa a fazer. Ele quis dizer isso com cada fibra de seu ser. Porque você me escreveu sobre flores silvestres e livros e esperando ver as montanhas. Porque você merece estar segura. Porque toda pessoa merece estar segura. Novas lágrimas rolaram por suas bochechas, mas ela acenou. Obrigada, ela conseguiu dizer. Obrigada. Eles cavalgaram o resto do caminho até o rancho em silêncio companheiro. Nathaniel apontou Marcos ao longo do caminho. O riacho onde ele pegava água fresca. O bosque de álamos que ficava dourado no outono. Os altos picos das montanhas San Juan, subindo na distância como as paredes do próprio céu. Ela ouviu e ocasionalmente fez uma pergunta naquela voz suave dela, e ele podia sentir um pouco da tensão lentamente escoando de seus ombros. A casa do rancho era modesta, mas bem construída com uma varanda frontal larga e janelas que davam para o leste para pegar o sol da manhã. O celeiro ficava sólido atrás dela, pintado de vermelho pelo pai de Nathaniel décadas atrás. Galinhas bicavam no quintal, e seus 2 cães vieram correndo assim que ouviram a carroça, línguas penduradas e caudas abanando com alegria. Este é Sam e esta é Molly, Nathaniel disse, gesticulando para os cães. Eles são amigáveis como podem ser, mas eu posso amarrá-los se eles te deixarem nervosa. Não, Susana disse, e pela primeira vez desde que ela tinha descido daquela diligência, o fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Eu gosto de cães. Sam, o mais velho dos dois, aproximou-se dela cuidadosamente e cheirou sua mão. Quando ela se abaixou para acariciar sua cabeça, sua cauda abanou mais forte e Molly também se intrometeu por atenção. O sorriso de Susana ficou uma fração mais largo, embora claramente machucasse seu lábio rachado. Nathaniel a ajudou a descer da carroça,
cuidadoso para não tocá-la mais do que o necessário, e levou sua bolsa para dentro. A casa estava limpa. Ele tinha certeza disso, mas era inconfundivelmente uma morada de solteiro. Móveis simples, funcionais, mas não chiques. Uma lareira de pedra dominava uma parede da sala principal. A cozinha era pequena, mas tinha um bom fogão. Ele tinha preparado o quarto que tinha pertencido à sua mãe, colocando lençóis limpos na cama e flores silvestres em um jarro na cômoda. "Este é o seu quarto", ele disse a ela, colocando sua bolsa logo dentro da porta. "Tem uma fechadura por dentro. Eu estarei dormindo no outro quarto no corredor. Você tranca esta porta todas as noites e a mantém trancada até que se sinta segura o suficiente para não o fazer. Eu não ficarei ofendido." Ela olhou para a fechadura então para ele e algo em seus olhos mudou. "Você realmente quer dizer tudo isso?" "Cada palavra." "Eu não entendo por quê." Nathaniel encostou-se ao batente da porta, mantendo espaço entre eles. "Minha mãe me criou para respeitar as mulheres, para proteger aqueles que não podem se proteger, e além disso. Susana, eu posso ter colocado um anúncio para um arranjo prático, mas eu tinha esperado que pudéssemos nos tornar amigos, pelo menos. Talvez mais com o tempo, se nos adequarmos um ao outro. Mas amizade e amor são construídos na confiança e respeito, não no medo. Eu quero que você se cure, para se sentir segura, para saber que você tem um lar aqui pelo tempo que quiser. Se você decidir que quer casar comigo, verdadeiramente casar comigo, então faremos isso quando você estiver pronta. Se você decidir que preferiria ser apenas amigos, ou que quer construir uma vida própria em outro lugar, eu também te ajudarei a fazer isso." Ela afundou na beirada da cama, suas mãos segurando a colcha. "Ninguém jamais foi tão gentil comigo." "Então as pessoas em sua vida têm sido tolos malditos." Ele se endireitou. "Eu te deixarei descansar. Há água na bacia e toalhas no baú. Saia quando estiver pronta e farei nosso jantar. Nada chique, mas encherá seu estômago." Ele se virou para sair, mas a voz dela o parou. "Nathaniel." Ela nunca tinha usado seu primeiro nome antes, e soava doce em sua língua, apesar de tudo. "Obrigada. Eu sei que já disse isso, mas eu realmente quero dizer obrigada." "De nada, Susana. Você está segura agora. Eu juro." Aquela primeira noite foi estranha da maneira que todas as primeiras noites entre estranhos devem ser. Nathaniel fez ensopado de carne da panela que ele tinha deixado em fogo brando o dia todo, e Susana forçou-se a comer, embora ele pudesse dizer que cada gole doía. Eles sentaram em sua pequena mesa de cozinha e tiveram uma conversa forçada sobre o clima e o rancho e a cidade. Ela lhe contou um pouco mais sobre Filadélfia, sobre as ruas estreitas e o barulho e as multidões. Ele lhe contou sobre crescer nesta terra, sobre aprender a cavalgar antes que ele pudesse andar corretamente, sobre o trabalho duro e a beleza de assistir tempestades rolarem pelas montanhas. Quando a escuridão caiu e as lâmpadas foram acesas, ela se desculpou e se retirou para seu quarto. Ele ouviu o clique da fechadura e sentiu uma pontada de tristeza por ela precisar, mas ele estava feliz que estava lá para ela. Os dias que se seguiram caíram em um ritmo suave. Nathaniel levantava antes do amanhecer como sempre e cuidava dos cavalos e gado, consertava cercas e transportava água, e fazia as 1000 pequenas tarefas que mantinham um rancho funcionando. Susana dormiu até tarde naqueles primeiros dias, claramente exausta de viagem e trauma ambos. Quando ela emergiu, ela se moveu silenciosamente pela casa, explorando cuidadosamente como uma criatura selvagem, aprendendo um novo território. Ele nunca a pressionou para falar ou para ajudar com as tarefas. Ele apenas a deixou ser. No quarto dia, ele veio do celeiro para encontrá-la na cozinha, amassando massa de pão com golpes determinados. Os hematomas em seu rosto tinham desaparecido de roxo para um verde amarelado doentio,
E o inchaço ao redor de seu olho tinha diminuído o suficiente para que ela pudesse abri-lo completamente. Ela olhou para cima quando ele entrou e ofereceu um sorriso tentativo. Eu pensei que deveria merecer minha estada, ela disse. Você não precisa ganhar nada. Você não é um ajudante. Eu sei, mas eu quero. Me faz sentir útil, normal. Ela parou de amassar e olhou para ele seriamente. Você tem sido tão paciente comigo, Nathaniel. Eu quero que você saiba que eu vejo isso. Eu aprecio mais do que posso dizer. Ele foi até a pia e lavou as mãos, ganhando tempo para encontrar as palavras certas. Você passou por algo terrível. A cura leva tempo. Não há pressa para nada aqui. Você me contará sobre o rancho, sobre o que você faz o dia todo. Eu gostaria de entender melhor esta vida. Então ele a contou. Ele explicou sobre o gado e o trabalho sazonal de marcar e cercar. Ele falou sobre o feno que ele precisaria cortar e armazenar para o inverno, sobre a manutenção constante de edifícios e equipamentos, sobre o delicado equilíbrio de trabalhar com a terra e o clima. Ela ouviu atentamente, fazendo perguntas inteligentes que lhe disseram que ela estava realmente tentando aprender. Nas semanas seguintes, Susana ficou mais forte. Seus hematomas desapareceram completamente e o corte em seu lábio cicatrizou em uma linha fina. Ela começou a ajudar na casa, cozinhando e limpando, e cuidando da horta que tinha ficado um tanto selvagem na ausência de sua mãe. Ela tinha um jeito com coisas que cresciam. Ele notou que as plantas pareciam reviver sob seu cuidado. E logo eles tinham tomates frescos e abobrinhas e ervas para acompanhar suas refeições. Ela também começou a se aventurar mais para fora. No início, ela ficou perto da casa, alimentando as galinhas ou sentando na varanda com um livro da pequena coleção de sua mãe, mas gradualmente ela expandiu seu território. Ela descia até o riacho com os cães ou subia a pequena elevação atrás do celeiro para olhar as montanhas. Nathaniel a observou florescer como uma de suas flores, abrindo-se ao sol e ao espaço e à liberdade. Eles conversaram mais também. Conversas reais que se estenderam longamente pela noite depois que o jantar estava pronto e os pratos foram lavados. Ela lhe contou sobre sua infância, sobre uma mãe que era gentil, mas fraca, e um pai que havia como propriedade a ser trocada por vantagem social. Ela lhe contou sobre os livros que amava, sobre sonhar com aventura e espaços abertos enquanto presa em uma cidade de fumaça e pedra. Ele lhe contou sobre perder seus pais, sobre a solidão que às vezes parecia que o engoliria inteiro, sobre suas esperanças de construir algo duradouro nesta terra. Uma noite no final de agosto, eles sentaram na varanda observando o sol se pôr em um brilho de laranja e rosa. O ar tinha esfriado com a promessa do outono, e Susana tinha enrolado um chale em seus ombros. Ela tinha ficado quieta por um tempo, apenas balançando suavemente na cadeira que ele tinha trazido para ela. Eu me sinto culpada, ela disse de repente. Nathaniel olhou para ela. Sobre o quê? Sobre sentir-se feliz, sobre curar. Victor tirou tanto de mim, e ainda assim aqui estou eu assistindo a um belo pôr do sol e sentindo-me em paz. Parece errado de alguma forma. Por que seria errado curar? Ela ficou em silêncio por um momento, pensando. Porque ele venceu. Ele me afastou de tudo que eu conhecia. Ele me deixou tão assustada que eu corri pelo país inteiro. E às vezes eu me preocupo que não sou corajosa o suficiente que eu deveria ter ficado e lutado com ele de alguma forma. Nathaniel colocou sua xícara de café e se virou para encará-la completamente. Susana, me escute. Correr exigiu mais coragem do que ficar jamais teria. Você salvou sua própria vida. Você tomou o controle quando cada força ao seu redor estava tentando tirar esse controle. E agora você está aqui construindo uma nova vida, recusando-se a deixar o que ele fez definir seu futuro. Isso não é ele ganhando. Isso é você ganhando. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas elas não caíram. Quando você se tornou tão sábio? Eu não sou sábio. Eu apenas conheço a força quando a vejo.
Ele hesitou, então fez a pergunta que estava em sua mente por semanas. Você ainda acha que ele pode vir te procurar? Sua expressão escureceu. Eu não sei. Parte de mim pensa que eu não sou importante o suficiente para que seu orgulho o deixe me esquecer. Mas outra parte lembra o olhar em seus olhos quando eu disse que queria romper o noivado. Como se eu fosse sua posse e eu não tivesse o direito de sair. Homens assim, eles não desistem facilmente. Então estaremos prontos se ele vier. Ela olhou para ele com aqueles olhos cor de água de riacho, e ele viu afeto ali misturado com medo persistente. Você realmente se oporia a ele. Por você, Susana, eu me oporia ao próprio diabo por você. As palavras saíram mais intensas do que ele pretendia, e ele a viu prender a respiração. Eu sei que começamos isso como um arranjo prático, mas você se tornou importante para mim. Sua felicidade, sua segurança, elas importam muito para mim. O ar entre eles parecia carregado com algo inominável. Ela se levantou lentamente e caminhou até onde ele estava sentado no corrimão da varanda. Por um momento, ela apenas o olhou, estudando seu rosto na luz que se desvanecia. Então, muito cuidadosamente, ela estendeu a mão e tocou sua bochecha. Você é um bom homem, Nathaniel Ashford. O melhor homem que eu já conheci. A mão dele subiu para cobrir a dela, segurando-a gentilmente contra seu rosto. Você merece bons homens em sua vida. Você merece tudo de bom. Eles ficaram daquele jeito por um longo momento, próximos, mas não exatamente se abraçando, conectados por aquele único toque. Então Susana recuou, enrolando seu chale mais apertado em volta de si mesma. Eu deveria ir para dentro. Está ficando frio. Susana, espere. Ela se virou para ele. Eu quero que você saiba que estou me apaixonando por você. Eu não digo isso para te pressionar ou para esperar algo em troca. Eu só quero que você saiba que não está sozinha nisso. Sua respiração prendeu e uma lágrima caiu então traçando sua bochecha. Eu acho que estou me apaixonando por você também. Isso me aterroriza. Depois de Victor, eu pensei que nunca mais confiaria em outro homem. Mas você me mostrou que nem todos os homens são como ele, que alguns homens cumprem suas promessas. Ele se levantou e se moveu para mais perto, mas não a alcançou. Eu cumprirei cada promessa que fiz a você, cada uma delas. Ela acenou e fugiu para dentro, e ele ouviu a fechadura da porta de seu quarto clicar. Mas naquela noite, pela primeira vez, ele pensou que ela trancou mais por hábito do que por medo dele. Setembro chegou com manhãs mais frescas, e os álamos começando a ficar dourados nas encostas das montanhas. Nathaniel teve que fazer uma viagem a Durango para suprimentos, e ele perguntou a Susana se ela queria vir junto. Ela não tinha voltado à cidade desde o dia em que chegou, e ele podia vê-la pesando seus medos contra sua curiosidade. E se alguém me reconhecer? E se Victor mandou alguém procurando? Então lidamos com isso juntos. Mas, Susana, você não pode se esconder para sempre. Este é seu lar agora. Durango é sua cidade. E as pessoas deveriam te conhecer como a mulher que você é, não como alguém fugindo com medo. Ela aprumou os ombros, e ele viu o aço em sua espinha que a tinha permitido sobreviver. Tudo bem, eu virei. A viagem para a cidade foi mais fácil do que ela tinha temido. Eles pararam na loja geral, onde a senhora Hawkins, a esposa do proprietário, cumprimentou Susana com genuína cordialidade. A notícia tinha se espalhado, como acontecia em cidades pequenas, que Nathaniel tinha uma noiva, e as pessoas eram curiosas, mas gentis. Eles pararam nos correios onde Susana enviou uma carta cuidadosamente redigida para sua mãe, informando-a que estava segura, mas sem dar localização específica. Eles compraram farinha e açúcar e tecido para novos vestidos, e durante todo o tempo, Nathaniel a observava ficando mais confiante. No salão, que também servia como o local de encontro informal da cidade, eles se encontraram com Jack Cooper, o amigo mais próximo de Nathaniel e um colega rancheiro. Jack era um homem grande e jovial com cabelo ruivo e uma risada estrondosa, e ele deu um tapinha no ombro de Nathaniel com força suficiente para fazê-lo cambalear.
Então esta é a famosa noiva. Senhora, prazer em conhecê-la. Qualquer mulher disposta a assumir este teimoso jumento de um homem tem meu mais profundo respeito. Susana riu, uma risada real que iluminou todo o seu rosto. Ele não tem sido muito teimoso ainda, mas eu te manterei informada se isso mudar. Você faça isso, e se ele te der algum problema, você apenas venha me encontrar. Eu tenho histórias embaraçosas sobre ele que remontam a quando éramos meninos. Eles conversaram por um tempo, e Nathaniel ficou satisfeito em ver Susana relaxando, engajando-se em brincadeiras fáceis. Isso era o que ele queria para ela. Amigos, comunidade, uma vida além do medo. Eles estavam carregando o último dos suprimentos na carroça quando um estranho se aproximou. Ele era um homem da cidade, óbvio de seu terno fino e sapatos polidos, completamente fora de lugar nas ruas empoeiradas de Durango. Algo nele colocou os instintos de Nathaniel em alerta. Perdão, o homem disse, seu sotaque marcando-o como oriental. Eu estou procurando por alguém, uma jovem mulher que pode ter chegado à cidade recentemente. Eu fui contratado para localizá-la. Susana tinha ficado pálida e parada ao lado dele. Nathaniel deu um passo ligeiramente à sua frente, sua linguagem corporal protetora sem ser agressiva. E quem poderia estar procurando por ela? Seu noivo, um Sr. Victor Blackstone da Filadélfia. A jovem saiu de repente, e ele está preocupado com a segurança dela. Eu não conheço ninguém por essa descrição, Petur. Nathaniel disse calmamente. Durango recebe um bom número de visitantes, mas eu não posso dizer que notei alguém que corresponda à sua consulta. Os olhos do homem deslizaram por Nathaniel até Susana, e ela se encolheu apesar de si mesma. Você tem certeza disso? Porque o Sr. Blackstone foi bem claro que ela iria para o oeste. E você parece terrivelmente protetor daquela senhora ali. Esta é minha esposa. Nathaniel disse, e ele sentiu a mão de Susana agarrar a parte de trás de sua camisa. E eu não aprecio estranhos questionando minha família. Agora eu respondi a sua pergunta. Eu sugiro que você siga em frente. O homem os estudou por um longo momento, sua expressão calculista. Então ele inclinou seu chapéu. Minhas desculpas. Eu não quis ofender. Bom dia a vocês dois. Ele foi embora, mas Nathaniel o observou ir com um sentimento de afundamento em seu estômago. Susana estava tremendo agora, sua respiração vindo em arfares curtos. Ele sabe que estou aqui. Victor virá. Ei, olhe para mim. Nathaniel se virou e segurou seus ombros gentilmente. Me escute, aquele homem suspeita, mas ele não sabe. E mesmo se ele reportar a Victor, mesmo se ele vier aqui, eu quis dizer o que disse. Nenhum homem te machucará novamente, eu prometo. Você não sabe do que ele é capaz, e ele não sabe do que eu sou capaz. Sua voz era firme, constante. Vamos para casa. A viagem de volta ao rancho foi tensa. Susana continuou olhando por cima do ombro, esperando ver o estranho ou Victor, ele mesmo cavalgando atrás deles. Mas a estrada permaneceu vazia, e eventualmente a visão familiar da casa do rancho aliviou um pouco de seu pânico. Naquela noite, Nathaniel limpou seu rifle e sua pistola, verificando a munição com cuidado. Susana observou da porta da cozinha, seu rosto contraído. Eu nunca quis trazer violência à sua porta. Você não a trouxe, ele a trouxe. Há uma diferença. Ele terminou seu trabalho e colocou o rifle perto da porta ao alcance fácil. Então ele caminhou até ela e pegou suas mãos nas suas. Susana, eu quero te perguntar algo e você pode dizer não sem nenhum medo de consequências. Mas eu acho que pode ajudar a te proteger se tornarmos nosso arranjo oficial. O que você quer dizer? Eu quero dizer casar. Realmente casados, legalmente casados. Se você é minha esposa aos olhos da lei, isso torna muito mais difícil para Victor ter qualquer reivindicação sobre você. E significa que eu tenho todo o direito de te proteger como minha família. Ela examinou seu rosto.
Você casaria comigo apenas para me proteger. Eu casaria com você porque eu te amo. A proteção é apenas um benefício. Ele apertou suas mãos gentilmente. Eu sei que isso é rápido. Eu sei que você pode querer mais tempo, mas dado o que aconteceu hoje, eu acho que é sábio tornar as coisas oficiais. E nós? E o que sentimos? O que sentimos é real. Pelo menos é real para mim. E podemos deixar isso crescer no ritmo que você precisar. Ser casada não significa que eu espero algo de você que você não esteja pronta para dar. A porta do seu quarto pode ficar trancada pelo tempo que você quiser. Podemos ser parceiros, companheiros, amigos que estão construindo para algo mais, mas pelo menos você teria proteção legal. Ela ficou quieta por um longo tempo, pensando. Então ela acenou lentamente. Tudo bem, sim, vamos nos casar. Eles cavalgaram para a cidade na manhã seguinte e encontraram o pastor Edwards, que administrava a pequena igreja na beira de Durango. Ele era um homem gentil de 60 e poucos anos, que conhecia Nathaniel desde a infância. Quando eles explicaram a situação, omitindo cuidadosamente os detalhes mais perigosos, ele concordou em realizar a cerimônia imediatamente. Jack Cooper e sua esposa Sarah serviram como testemunhas. A cerimônia foi simples, apenas algumas palavras faladas no pequeno santuário com a luz da manhã fluindo pelas janelas. Nathaniel tinha comprado uma aliança de ouro simples na loja geral, e ele a deslizou no dedo de Susana com mãos que tremeram ligeiramente. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Nathaniel se inclinou e beijou sua testa gentilmente, respeitando seus limites, mesmo naquele momento. Você está segura agora, ele sussurrou contra sua pele. Legalmente, verdadeiramente segura. Ela olhou para ele com olhos brilhantes. Eu sei. Eles celebraram com o almoço no restaurante do hotel, Jack e Sarah os presenteando com histórias e votos de felicidade. Susana sorriu e riu, e Nathaniel pensou que ela parecia mais bonita do que qualquer mulher tinha o direito de ser. Quando eles finalmente voltaram para o rancho, a certidão de casamento dobrada em segurança em seu bolso, ele sentiu um orgulho protetor feroz. Ela era sua esposa agora, dele para proteger, dele para amar. Aquela noite parecia diferente. Eles se moveram um ao redor do outro na casa com uma nova consciência, uma nova conexão. Quando a hora de dormir chegou, Susana parou na porta de seu quarto. Nathaniel, eu acho que não trancarei a porta esta noite. Seu coração pulou. Você não precisa fazer isso por mim. Eu não estou. Eu estou fazendo isso por mim porque eu confio em você, porque eu estou cansada de viver com medo. Ela fechou a porta e ele não ouviu o clique de uma fechadura. Ele deitou em sua própria cama naquela noite, olhando para o teto e pensando na mulher corajosa no corredor que tinha escolhido confiar-lhe sua segurança e seu coração. As próximas semanas passaram pacificamente. O outono se estabeleceu sobre o Colorado de verdade, pintando as montanhas em tons de ouro e vermelho. Nathaniel ensinou Susana a cavalgar, colocando-a em sua égua mais gentil e andando ao lado dela até que ela encontrasse seu equilíbrio. Ela era uma natural, destemida uma vez que superou seu nervosismo inicial. Eles cavalgaram juntos para verificar os rebanhos, e ela se maravilhava com a vastidão da terra e do céu. Uma tarde, eles estavam cavalgando de volta do Pasto Norte quando viram um cavaleiro se aproximando da casa do rancho. A mão de Nathaniel foi instintivamente para seu rifle, mas à medida que eles se aproximavam, ele reconheceu o homem da cidade, o estranho no terno chique. Fique atrás de mim, ele disse a Susana, e ela não argumentou. Eles cavalgaram para encontrar o homem esperando na varanda. Ele tinha outro homem com ele desta vez, e o sangue de Nathaniel gelou quando ele viu o rosto do segundo homem. Victor Blackstone era alto e bonito de uma maneira aristocrática fria, com cabelo escuro penteado para trás e olhos como lascas de gelo. Ele olhou para Susana do jeito que um homem olharia para um cavalo fugido com raiva e determinação possessiva. Susana,
Sua voz era suave como mel e tão pegajosa. Esta tem sido uma perseguição e tanto. Eu acho que é hora de você parar com essa tolice e voltar para casa. Susana tinha ficado rígida em sua cela, mas sua voz, quando ela falou, foi mais forte do que Nathaniel esperava. Eu estou em casa e eu não irei a lugar nenhum com você. A expressão de Victor endureceu. Estamos noivos. Você pertence a mim. Seu pai concordou com o arranjo. Eu não pertenço a ninguém. Ela levantou a mão mostrando a aliança de ouro em seu dedo. E eu estou casada agora, legalmente casada com Nathaniel Ashford. Você não tem nenhuma reivindicação sobre mim. Por um momento, a fúria torceu o belo rosto de Victor em algo feio. Casada com algum cowboy, Susana. Não seja absurda. Isso pode ser anulado. Venha comigo agora e esqueceremos este episódio embaraçoso inteiro. Nathaniel desmontou suavemente e ajudou Susana a descer, mantendo-se entre ela e os dois homens. A senhora se fez clara. Ela é minha esposa e ela não vai a lugar nenhum. Eu vou ter que pedir a vocês, senhores, para deixarem minha propriedade. Victor zombou. Você pensa que pode mantê-la longe de mim? Você é um ninguém. Eu tenho dinheiro, conexões, poder. Eu posso tornar sua vida muito difícil. Talvez de volta ao leste, mas aqui fora nada disso importa muito. A voz de Nathaniel era calma, mas afiada com aço. Aqui fora, o que importa é que vocês estão invadindo minha terra e ameaçando minha esposa. E isso é algo que eu não tolerarei. Você lutaria comigo por ela sem hesitação. Victor deu um passo à frente, sua mão movendo-se em direção ao seu casaco, e a mão de Nathaniel estava em sua pistola em um piscar de olhos, sacando-a com velocidade praticada. Eu não faria isso se fosse você. O homem contratado levantou a mão lentamente, mostrando que estava desarmado. Victor congelou, reavaliando. Ele estava acostumado com a intimidação funcionando, acostumado com as pessoas recuando, mas ele não estava mais na Filadélfia, e o homem que o enfrentava não estava impressionado com sua riqueza ou suas ameaças. Isso não acabou, Victor sibilou. Sim, acabou. Susana saiu de trás de Nathaniel, seu queixo erguido com desafio. Acabou porque eu estou terminando. Você não me possui. Você nunca possuiu e eu preferiria morrer a voltar com você. Então pegue suas ameaças e seu dinheiro e suas conexões e vá embora. Eu nunca mais quero te ver. Victor a encarou e por um momento, Nathaniel pensou que ele poderia realmente tentar algo violento. Mas então ele pareceu perceber que estava em desvantagem numérica e em desvantagem de armas. Ele endireitou seu casaco com movimentos nítidos e zangados. Você vai se arrepender disso, Susana. Ambos vocês irão. A única coisa que lamento é ter concordado em te encontrar em primeiro lugar. Sua voz não vacilou. Adeus, Victor. Ele se virou e caminhou de volta para seu cavalo, o homem contratado se apressando atrás dele. Eles partiram a galope, deixando poeira e tensão em seu rastro. Nathaniel esperou até que eles estivessem fora de vista antes de guardar sua pistola. Você está bem? Susana se virou para ele e ele viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de libertação, de triunfo. Eu o enfrentei. Eu finalmente o enfrentei. Você fez. Você foi incrível. Ela se lançou em seus braços e ele a pegou, segurando-a apertado, enquanto ela soluçava contra seu peito. Obrigada. Obrigada por estar comigo. Obrigada por estar disposta a lutar por mim sempre. Ele acariciou seu cabelo gentilmente. Eu sempre lutarei por você. Eles ficaram daquele jeito por um longo tempo, embrulhados nos braços um do outro, e Nathaniel sentiu algo mudar entre eles. A última barreira tinha caído. Ela tinha confiado nele completamente, tinha ficado ao lado dele contra seu maior medo, e eles tinham vencido. Naquela noite, depois de um jantar tranquilo,
Susana ficou na porta do quarto de Nathaniel em vez do seu próprio. Ele olhou para cima de onde estava sentado na beirada de sua cama, tirando suas botas. Susana, eu não quero dormir sozinha essa noite. Eu não quero mais ficar longe de você. Sua voz era firme, segura. Eu te amo, Nathaniel, e eu quero ser sua esposa em todos os sentidos. Se você quiser isso também. Ele atravessou o quarto em 3 passadas e segurou o rosto dela em suas mãos. Eu quero isso mais do que tudo, mas apenas se você tiver certeza. Apenas se você estiver pronta. Eu estou certa. Eu estou pronta. Eu confio em você. Ele a beijou. Então realmente a beijou. E foi como voltar para casa. Gentil e doce e cheio de promessa. Ela se derreteu nele, seus braços envolvendo seu pescoço, e ele a levantou cuidadosamente, carregando-a para a cama que eles compartilhariam daquela noite em diante. Eles se aprenderam lentamente, ternamente, com paciência e cuidado. Nathaniel estava consciente de seu trauma passado, dos hematomas que tinham marcado sua pele e dos hematomas mais profundos em sua alma. Ele a deixou definir o ritmo, a deixou assumir o controle quando ela precisava, e lhe deu todo o tempo do mundo para se sentir segura e valorizada. E quando eles finalmente se uniram completamente, foi bonito e curativo, e exatamente certo. Depois, ela deitou com a cabeça em seu peito, seu braço enrolado em seus ombros. Eu nunca soube que poderia ser assim. Ela sussurrou. Gentil, amoroso. É assim que deveria ser sempre. Ele pressionou um beijo em seu cabelo. Eu te amo, Susana Ashford. Eu te amo também. O inverno chegou ao Colorado com neve que cobriu o rancho de branco e frio, que mordia como uma coisa viva. Mas dentro da casa, Nathaniel e Susana estavam aquecidos, construindo uma vida juntos que parecia mais real do que qualquer coisa que qualquer um deles tinha conhecido antes. Eles trabalharam lado a lado cuidando dos animais e mantendo o rancho funcionando durante os meses mais rigorosos. Eles leram juntos junto à lareira à noite, e ela o ensinou sobre os livros que amava enquanto ele a ensinava sobre a terra e o clima e os ritmos da natureza. Jack e Sarah se tornaram visitantes regulares, e Susana desenvolveu amizades com outras mulheres na cidade. Ela foi recebida na pequena comunidade com afeto genuíno, seu passado esquecido à luz do presente que ela estava construindo. Ela ajudou em eventos sociais da igreja e contribuiu para o círculo de quilting das mulheres. E lentamente ela se tornou não apenas a esposa de Nathaniel, mas um membro valorizado de Durango. Uma noite em janeiro, encolhidos juntos em sua cama com o vento uivando lá fora, Susana disse a Nathaniel que ela pensava que poderia estar grávida. Ele a segurou perto e sentiu uma alegria tão profunda que trouxe lágrimas aos seus olhos. Um bebê? Eles iam ter um bebê. Você está feliz? Ela perguntou, soando incerta. Feliz nem sequer começa a cobrir isso. Ele a beijou profundamente. Você me deu tudo, Susana. Uma parceira, um amor e agora uma família. Eu sou o homem mais sortudo vivo. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Eu sou a sortuda. Você me salvou, Nathaniel. Você me deu uma vida que vale a pena viver. Nós nos salvamos. Quando o inverno deu lugar à primavera, a barriga de Susana começou a arredondar com o filho deles. Nathaniel estava infinitamente fascinado por isso, pelo milagre da nova vida crescendo dentro dela. Ele era protetor a ponto de ser autoritário, tentando impedi-la de fazer qualquer trabalho pesado. Mas ela riu e afastou suas mãos e continuou cuidando de seu jardim e suas galinhas. Em maio, uma carta chegou da mãe de Susana. Estava cheia de alegria e alívio ao saber que Susana estava segura e feliz. Ela escreveu que Victor tinha eventualmente desistido de sua perseguição e tinha casado com outra pessoa, alguma pobre garota, cujo pai lhe devia dinheiro. Ela escreveu que o pai de Susana ainda estava zangado com o noivado rompido, mas que ele mudaria com o tempo. E ela escreveu que estava orgulhosa de Susana por ser corajosa o suficiente para escolher sua própria vida. Susana chorou quando leu a carta, mas eram boas lágrimas.
Ela respondeu imediatamente contando à sua mãe sobre o rancho e Nathaniel e o bebê que vinha. Ela incluiu um convite aberto para visitar, embora ela suspeitasse que sua mãe nunca seria capaz de fazer a viagem. Ainda assim, a conexão importava. Em agosto, quando o calor tremeluzia sobre a pastagem e os álamos ainda estavam verdes nas encostas das montanhas, Susana entrou em trabalho de parto. Nathaniel cavalgou como o vento para buscar a parteira, uma mulher capaz chamada Senhora Thompson, que tinha feito o parto de metade dos bebês em Durango. Então ele andou de um lado para o outro fora da porta do quarto, ouvindo os choros de Susana e sentindo-se totalmente desamparado. Sarah Cooper apareceu para ajudar, e ela fisicamente empurrou Nathaniel para dentro do quarto. Sua esposa te quer, ela disse firmemente. Entre lá. Susana estava apoiada na cama, seu rosto vermelho e escorregadio de suor, e ela o alcançou imediatamente. Não me deixe. Eu não irei. Eu prometo. Ele pegou a mão dela e a deixou segurá-la com força suficiente para deixar marcas. O trabalho de parto foi longo e difícil, mas Susana era forte. Ela forçou e empurrou, e amaldiçoou e chorou. E Nathaniel permaneceu ao lado dela por tudo isso, sussurrando encorajamento e limpando seu rosto com um pano fresco. Finalmente, enquanto o sol se punha e pintava o quarto em tons de ouro, o choro de um bebê dividiu o ar. É um menino, senhora, Thompson anunciou segurando um bebê vermelho e chorão. Um bebê menino saudável. Nathaniel sentiu seus joelhos ficarem fracos de alívio. Susana estava chorando e rindo ao mesmo tempo, alcançando o bebê. A senhora Thompson o limpou rapidamente e o colocou nos braços de sua mãe. Ele é perfeito, Susana sussurrou, olhando para o filho deles com admiração. Nathaniel, ele é perfeito. O bebê tinha uma mecha de cabelo escuro e as fortes feições de seu pai, mas seus olhos, quando ele os piscou abertos, eram da mesma cor de água de riacho de Susana. Nathaniel tocou um pequeno punho com um dedo, e o bebê agarrou com força surpreendente. Como deveríamos chamá-lo? Nathaniel perguntou. Susana pensou por um momento. Benjamin, em homenagem ao meu avô, o único homem em minha família que foi verdadeiramente gentil comigo. Benjamin Ashford. Nathaniel testou o nome. Eu gosto. Eles passaram o resto da noite maravilhados com seu filho, com o pequeno milagre que eles tinham criado juntos. A senhora Thompson e Sarah eventualmente partiram, prometendo verificar no dia seguinte, sozinhos em seu quarto com o bebê dormindo em um berço que Nathaniel tinha construído com suas próprias mãos. Eles se abraçaram forte. Eu nunca imaginei isso, Susana disse suavemente. Quando eu entrei naquele trem na Filadélfia, fugindo pela minha vida, eu nunca imaginei que acabaria aqui com você. Com ele. Tão feliz que dói. A vida tem um jeito de nos surpreender. Nathaniel beijou sua testa. Você deu um salto de fé e veja onde isso te trouxe. Isso me trouxe para casa. Os anos que se seguiram foram cheios de trabalho duro e alegria simples. Benjamin cresceu e se tornou um menino robusto e aventureiro que amava os cavalos e os cães e os espaços abertos. Quando ele tinha 3 anos, Susana deu à luz uma filha que eles chamaram de Helena, em homenagem à mãe de Nathaniel. Helena era mais quieta que seu irmão, com cabelo cor de mel como sua mãe, e uma natureza pensativa e observadora. O rancho prosperou sob seus esforços combinados. Nathaniel administrava o gado e a terra, enquanto Susana voltou seus talentos para criar galinhas e vender ovos e vegetais na cidade. Eles economizaram dinheiro e compraram mais terras, expandindo suas propriedades. Eles construíram na casa, adicionando mais quartos e uma sala de visitas adequada. Quando Benjamin tinha 7 anos e Eleanor 4, eles deram as boas-vindas a meninos gêmeos na família, James e Thomas. A casa estava cheia de barulho e caos e risadas. E Nathaniel frequentemente ficava na varanda à noite observando seus filhos brincarem e maravilhando-se com o quão cheia sua vida tinha se tornado.
Susana prosperou como mãe e como esposa de rancheiro. A mulher assustada e machucada que tinha descido da diligência tantos anos atrás tinha ido embora, substituída por alguém forte e confiante e profundamente amada. Ela cantava enquanto trabalhava e sorria facilmente e tinha se tornado um pilar da comunidade de Durango. Ela ensinava na escola dominical na igreja e organizava arrecadações de fundos para famílias necessitadas. Ela era respeitada e valorizada, e Nathaniel estava tão orgulhoso dela que mal conseguia conter. Uma noite, quando as crianças estavam todas na cama e eles se sentaram juntos na varanda como tantas vezes antes, Susana apoiou a cabeça no ombro de Nathaniel. Você se lembra do dia em que cheguei? Cada detalhe. Você foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Eu estava aterrorizada. Eu pensei que estava correndo para um estranho que poderia ser tão ruim quanto Victor. E em vez disso, você se deparou com a melhor decisão de sua vida. Ele sorriu quando ela o cotovelou. Quero dizer, eu me deparei com a melhor decisão da minha vida. Melhor. Ela sorriu para ele. Você sabe qual é a melhor parte? Eu não sou mais aquela mulher assustada. Você me ajudou a encontrar minha força, Nathaniel. Você me mostrou que eu valia a pena ser protegida, valia a pena ser amada, e agora eu sei disso em meus ossos. Eu não tenho mais medo. Você sempre foi forte. Você só precisava de alguém para estar com você enquanto você se lembrava disso. Eles sentaram em silêncio confortável, observando as estrelas surgirem sobre as montanhas. Ao longe, um coiote chamou e um dos cães latiu sonolento em resposta. O ar cheirava a sálvia e pinho e a doçura particular de uma noite do Colorado. Eu amo esta vida, Susana disse. Eu te amo. Eu amo nossos filhos. Eu amo este lugar. Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz. Nem eu. Nathaniel a puxou para mais perto. Você sabe o que eu penso? Eu acho que sempre fomos feitos para nos encontrar. Talvez não da maneira que fizemos, mas de alguma forma, de algum jeito, porque este nós, ele simplesmente se encaixa. Sim, encaixa. Ela se virou e o beijou, lento e doce. Obrigada por cumprir sua promessa. Nenhum homem jamais me machucou novamente, e nenhum homem jamais o fará. Eles envelheceram juntos naquele rancho, observando seus filhos crescerem e eventualmente formarem suas próprias famílias. Benjamin assumiu a gestão da operação de gado e casou-se com uma professora de Denver. Eleanor se tornou enfermeira e casou-se com um médico em Durango. Os gêmeos entraram em negócios juntos, abrindo uma loja de rações e suprimentos de sucesso na cidade. Nathaniel e Susana se tornaram avós muitas vezes, e sua casa estava sempre cheia de crianças e netos visitantes. Eles ampliaram a casa novamente para acomodar a todos, construindo uma grande mesa de jantar que podia sentar 20. Feriados eram barulhentos, caóticos, eventos alegres que duravam dias. À medida que envelheciam, eles diminuíram o ritmo, mas nunca pararam. Nathaniel ainda cavalgava para verificar os rebanhos bem em seus 60 anos, embora Susana o fizesse prometer levar um de seus filhos com ele. Susana ainda cuidava de seu jardim e cozinhava refeições enormes e recebia a todos que vinham à sua porta. Eles faziam longas caminhadas juntos à noite, de mãos dadas como jovens amantes, conversando sobre tudo e nada. Em seu 30º aniversário de casamento, seus filhos lhes deram uma grande festa na cidade. Metade de Durango apareceu para celebrar o casal, que tinha se tornado uma parte tão integral da comunidade. Havia discursos e brindes e um bolo tão grande que precisou de 3 mulheres para carregá-lo. Jack Cooper, agora de cabelo grisalho, mas ainda barulhento, fez um brinde divagante sobre como ele sabia que Nathaniel estava perdido no momento em que viu Susana descer daquela diligência. Eu nunca vi um homem se apaixonar tão forte tão rápido, Jack disse, sua voz carregando-se pela sala lotada. E eu nunca vi uma mulher tirar o melhor de um homem do jeito que Susana tirou o melhor de Nathaniel. Eles são a prova de que o amor pode curar, que segundas chances são reais e que pessoas boas merecem coisas boas. Para Nathaniel e Susana.
Para Nathaniel e Susana. A multidão ecoou, erguendo seus copos. Mais tarde, quando a festa tinha diminuído e eles estavam de volta ao rancho, sentados em sua varanda na escuridão, Susana apoiou a cabeça no ombro de Nathaniel. 30 anos, ela ponderou. Parece tanto uma vida inteira quanto nenhum tempo. Os melhores 30 anos da minha vida, Nathaniel disse. Cada dia com você tem sido um presente. Mesmo os dias difíceis, especialmente os dias difíceis, porque nós os superamos juntos. Ela levantou a cabeça e o beijou, e ele provou alegria e contentamento e 3 décadas de amor. Eu tenho um arrependimento, ela disse suavemente, o coração dele pulou. O que é isso? Que minha mãe nunca conseguiu te conhecer, nunca conseguiu ver o que construímos. Ela morreu acreditando que eu estava feliz, mas eu queria que ela pudesse ter visto com seus próprios olhos. Ela sabia, mães sempre sabem. Ele acariciou seu cabelo gentilmente. Ela te deu os meios para escapar, e aquele ato de amor levou a tudo isso. De certa forma, ela é parte de tudo o que temos. Eu gosto desse pensamento. Eles sentaram em silêncio por um tempo, ouvindo os sons noturnos do rancho. Uma coruja piou em algum lugar na escuridão. Os cavalos se mexeram no celeiro. O riacho borbulhava sua canção sem fim. Nathaniel, a voz de Susana era suave. Se você pudesse voltar e mudar alguma coisa, você faria? Nem uma única coisa. Cada momento bom e ruim nos trouxe aqui para isso. E é exatamente aqui que eu quero estar. Eu também. À medida que eles se aproximavam dos 70, a idade começou a cobrar seu preço inevitável. As articulações de Nathaniel doíam pela manhã, e ele se movia mais lentamente do que antes. A visão de Susana diminuiu, e ela precisava de óculos para ler e costurar. Mas eles se adaptaram e continuaram, apoiando um ao outro através de cada desafio. Uma manhã de primavera, Nathaniel acordou para encontrar Susana já levantada e vestida, parada na janela do quarto e olhando para as montanhas. A luz do sol fluía através do vidro, transformando seu cabelo prateado em ouro. "O que você está fazendo acordada tão cedo?" ele perguntou, sua voz ainda rouca de sono. Ela se virou e sorriu para ele. E mesmo aos 73, ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Eu estava pensando no dia em que cheguei, o quão aterrorizada eu estava, como eu pensei que minha vida tinha acabado. Ele se levantou e se moveu para ficar ao lado dela, envolvendo um braço em sua cintura. "E olhe para você agora. Você é a mulher mais forte do Colorado. Eu aprendi com o melhor." Ela se inclinou para ele. "Você sabe o que eu percebi naquele dia na diligência quando eu estava coberta de hematomas e fugindo pela minha vida? Eu pensei que estava indo em direção à segurança, mas eu estava realmente indo em direção ao amor, em direção ao lar, em direção a tudo que eu nunca soube que precisava. Eu pensei que estava enviando para um arranjo prático", Nathaniel admitiu. "Alguém para ajudar com a casa e me fazer companhia. Eu nunca imaginei que conseguiria uma parceira, um amor, uma vida que excedesse meus sonhos mais selvagens. Nós somos sortudos, nós somos abençoados." Eles ficaram lá juntos observando o sol nascer sobre as montanhas que eles tinham chamado de lar por tanto tempo. Atrás deles na casa que eles tinham enchido de amor e risadas. Seus filhos e netos ainda dormiam. O rancho se estendia ao redor deles, próspero e florescente. E nos braços um do outro, eles tinham encontrado o maior tesouro de todos. Um amor que tinha resistido a todas as tempestades e emergido mais forte por isso. Anos continuaram a passar, marcados pela mudança das estações e pelos marcos de sua família crescente. Bisnetos começaram a chegar, e Nathaniel e Susana se deliciaram em mimá-los assim como eles tinham mimado seus netos. A casa do rancho estava sempre cheia de visitantes, de bebês chorando e crianças rindo, e adultos pondo-se em dia com notícias e fofocas. Quando Nathaniel tinha 81 e Susana 77, eles fizeram o que seria sua última cavalgada juntos até o Prado Alto, onde Nathaniel tinha uma vez ensinado Susana
a cavalgar todas aquelas décadas atrás. Eles se moveram lentamente, seus cavalos escolhendo caminhos cuidadosos, mas eles chegaram ao topo e sentaram juntos em uma rocha plana, olhando para o vale abaixo. Lembra quando você me trouxe aqui pela primeira vez? Susana perguntou. Eu estava com tanto medo que cairia do cavalo. Você caiu do cavalo? Nathaniel a lembrou com um sorriso. E aterrissei bem naquela poça de lama. Ela riu, o som tão brilhante quanto tinha sido quando ela era jovem. E você me ajudou a levantar e me disse que cair era parte do aprendizado. É verdade para cavalos e para a vida. Ela pegou sua mão, seus dedos entrelaçando-se com a facilidade de longa prática. Nós tivemos uma boa vida, Nathaniel Ashford. A melhor vida. Ele levou a mão dela aos lábios e a beijou gentilmente. Sem arrependimentos. Nenhum único. Bem, talvez um. Ele olhou para ela surpreso. O quê? Que não teremos mais tempo. Que algum dia, provavelmente algum dia em breve, um de nós deixará o outro para trás. Sua voz engasgou. Eu não sei como encarar um mundo sem você nele. Sua garganta apertou com emoção. Nós vamos encarar isso do jeito que encaramos todo o resto, com coragem e amor. E quem for primeiro esperará por quem vier depois. Essa é uma promessa. Você e suas promessas. Mas ela estava sorrindo através de suas lágrimas. Você cumpriu cada uma delas, e eu cumprirei esta também. Eles sentaram naquele topo de montanha até o sol começar a se pôr, segurando um ao outro perto e observando a luz pintar o mundo em tons de ouro e laranja e roxo. Então eles cavalgaram lentamente de volta para o rancho, para o lar que eles tinham construído, para a família que eles tinham criado, para a vida que eles tinham criado a partir do medo e trauma e da coragem de amar novamente. Nathaniel Ashford morreu pacificamente em seu sono 3 anos depois, aos 84 anos. Ele foi para a cama ao lado de Susana, beijou-a de boa noite, como ele tinha feito todas as noites por mais de 50 anos, e simplesmente não acordou. O médico disse que era seu coração, desgastado de uma vida inteira de trabalho duro e vida plena. Susana o lamentou profundamente, mas ela não desmoronou. Ela tinha a força dele em seus ossos agora, a coragem dele em seu coração. Ela viveu por mais 5 anos, cercada por filhos e netos e bisnetos que a amavam ferozmente. Ela lhes contava histórias sobre seu avô, sobre o homem que tinha acolhido uma mulher assustada, coberta de hematomas, e lhe dado uma vida além de seus sonhos mais selvagens. Ele me prometeu que nenhum homem jamais me machucaria novamente. Ela diria, seus velhos olhos distantes com a memória. E ele cumpriu essa promessa. Ele cumpriu cada promessa que ele jamais fez. Em uma noite quente de setembro, quando os álamos estavam apenas começando a ficar dourados nas encostas das montanhas, Susana faleceu na mesma cama onde ela tinha dormido ao lado de Nathaniel por tantos anos. Seus filhos e netos estavam reunidos ao redor dela, segurando suas mãos e cantando o hino que ela amava. Suas últimas palavras foram: "Estou indo, Nathaniel. Espere por mim." Eles a enterraram ao lado dele em uma colina com vista para o rancho sob um antigo pinheiro onde flores silvestres cresciam em abundância. A cidade inteira de Durango compareceu ao funeral, honrando a mulher que tinha vindo a eles com medo e quebrada e tinha se transformado em um pilar de força e comunidade. Anos depois, quando seus bisnetos contavam a história de Nathaniel e Susana Ashford, eles sempre começavam da mesma maneira. Ela chegou coberta de hematomas, e ele prometeu que nenhum homem jamais a machucaria novamente. E então eles contariam sobre o amor que cresceu daquela promessa, sobre a família que foi construída sobre uma fundação de confiança e respeito e devoção inabalável. Eles contariam sobre um rancho no Colorado, onde 2 pessoas se encontraram contra todas as probabilidades e criaram um legado que perduraria por gerações. O rancho em si permaneceu na família, passado de pai para filho, cada geração adicionando suas próprias histórias à história do lugar. Mas na casa principal,
Acima da lareira que Nathaniel tinha construído com suas próprias mãos, pendia um retrato do casal em seu auge. Nathaniel estava alto e forte em seu chapéu de cowboy e roupas de trabalho gastas, enquanto Susana sentava-se ao lado dele em um vestido simples, sua mão na dele, seu sorriso radiante de alegria e amor. Visitantes do rancho sempre perguntavam sobre o retrato, e os residentes atuais sempre contavam a mesma história sobre uma noiva por correspondência que chegou fugindo da violência, sobre um cowboy que fez uma promessa e a cumpriu, sobre o amor que curou velhas feridas e construiu algo bonito e duradouro, sobre duas pessoas que encontraram um no outro a coragem de ser vulnerável, a força para ser gentil e a sabedoria para escolher o amor em vez do medo todos os dias de suas vidas. E em noites tranquilas, quando o vento sussurrava através dos álamos e o sol se punha sobre as montanhas San Juan, algumas pessoas juravam que ainda podiam sentir a presença de Nathaniel e Susana no rancho, caminhando de mãos dadas pelos lugares que eles tinham amado. Sentados juntos na varanda, observando as estrelas surgirem para sempre, ligados pela promessa que tinha mudado ambas as suas vidas. Nenhum homem jamais te machucará novamente. A história de seu amor tornou-se lenda em Durango, transmitida através das gerações como prova de que mesmo os começos mais sombrios poderiam levar aos finais mais brilhantes, que a coragem poderia triunfar sobre o medo, que um ato de bondade poderia mudar a trajetória de uma vida, que o amor real e verdadeiro e inabalável poderia curar qualquer ferida e superar qualquer obstáculo. E assim o legado de Nathaniel e Susana Ashford viveu não apenas na linhagem que eles tinham criado, ou no rancho que eles tinham construído, mas no exemplo que eles tinham dado. Eles tinham mostrado que a força vinha em muitas formas, que a proteção não era sobre controle, mas sobre empoderamento, que o casamento não era posse, mas parceria, que o amor não era uma prisão, mas uma liberdade. Seus descendentes levaram essas lições adiante geração após geração, criando famílias construídas em respeito e confiança e afeto genuíno. O nome Ashford tornou-se sinônimo de integridade e bondade em todo o Colorado. E tudo remetia a um momento, uma promessa, um cowboy que tinha olhado para uma mulher assustada, coberta de hematomas, e decidido ser o homem que ela precisava que ele fosse. No final, esse foi o maior legado de todos. Não a terra ou o gado ou o rancho próspero, mas a prova de que a compaixão de uma pessoa poderia transformar a vida de outra pessoa completamente. Que o amor era a força mais poderosa do mundo, mais forte que o medo, mais forte que a violência, mais forte até que a própria morte. O rancho ainda estava de pé, sólido e duradouro como as montanhas que o cercavam. A casa ainda abrigava reuniões familiares e celebrações de feriados. A terra ainda produzia boa grama e gado saudável. E no cemitério da família na colina, sob o antigo pinheiro onde flores silvestres desabrochavam toda a primavera sem falta, Nathaniel e Susana descansaram juntos pela eternidade. A história deles tinha terminado, como todas as histórias devem, com morte e separação. Mas tinha terminado bem, com amor cumprido e promessas mantidas, e uma vida vivida plena e alegremente juntos. Eles tinham pegado os pedaços quebrados dos sonhos estilhaçados de uma mulher assustada e as esperanças simples de um cowboy solitário e os forjado em algo bonito e duradouro. E talvez esse fosse o final feliz mais verdadeiro de todos. Não perfeição, mas parceria, não a ausência de dificuldades, mas a presença de amor forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Não um conto de fadas, mas um relato real e honesto de duas pessoas que escolheram uma a outra todos os dias e construíram uma vida que vale a pena viver no processo. O sol se pôs sobre as montanhas do Colorado, pintando o céu em tons de ouro e carmesim, e o rancho se acalmou no silêncio da noite. Em algum lugar na casa, descendentes de Nathaniel e Susana estavam se reunindo para o jantar, rindo e conversando, e vivendo as vidas que seus ancestrais tinham tornado possível.
A história continuou, como todas as boas histórias fazem, nas vidas e amores daqueles que vieram depois. Mas tudo tinha começado com uma promessa feita em uma rua empoeirada em Durango, a uma mulher assustada coberta de hematomas. Nenhum homem jamais te machucará novamente. E Nathaniel Ashford tinha cumprido essa promessa, não apenas por um dia ou um ano, mas por uma vida inteira. E ao fazê-lo, ele tinha dado a Susannah Zimmerman, que se tornou Susannah Ashford, o maior presente de todos, a liberdade de curar, de crescer, de amar e de viver sem medo. Aquela promessa e o amor que ela representava ecoaram através do tempo como ondas em água parada, tocando vidas e corações por gerações vindouras. E foi assim que a história deles verdadeiramente viveu para sempre.